Olá, eu sou a residente Francisca Aline e na aula de hoje iremos abordar sobre o conteúdo dilatação térmica. A dilatação térmica acontece quando determinado corpo sofre um aumento na sua temperatura, resultando no aumento do seu volume. Isso acontece porque no momento em que a temperatura é aumentada, as moléculas presentes nesse corpo se agitam e geram o aumento da distância entre elas. E o processo de dilatação térmica pode acontecer quando o corpo está tanto em estado sólido, líquido, quanto gasoso. Esse fenômeno é mais intenso nos gases, em seguida nos líquidos e de forma mais simples nos sólidos. E um exemplo da dilatação térmica é os ferros dos trilhos de trem amassados, onde funciona o processo de dilatação térmica, onde a estrutura ela sofre deformação por causa do aumento da temperatura que ocorre quando os trens passam. E um exemplo de como o processo de hidratação térmica é diferente em cada corpo é quando esquentamos um recipiente de vidro com tampa para que ele abra com mais facilidade. O que acontece é que a tampa ela consegue dilatar mais rápido que o vidro, fazendo com que se consiga abrir um pote, por exemplo. Então, cada corpo sofre com o aumento de temperatura de uma forma diferente. Então, todo corpo que possui dimensões de altura, largura e também de profundidade pode sofrer dilatação térmica quando entrar em contato com o calor. Em nosso cotidiano existem inúmeras situações que envolvem a dilatação térmica dos materiais, como por exemplo a dilatação térmica em uma barra de ferro. Temos também outro exemplo quando colocamos uma quantidade de chá muito quente em um copo de vidro comum, pode ocorrer de ele trincar. Por que será que isso acontece? Bom, isso ocorre porque a parte interna do copo se dilata ao ser aquecido. No entanto, o vidro, por ser um mau condutor de calor, faz com que a parte externa do mesmo demore para ser aquecida. E dessa forma, ocorre diferença de dilatação entre as partes interna e externa do copo, o que acaba por fazê-lo trincar. Outro exemplo é das calçadas, quadras poliesportivas e até mesmo as lajes, elas sofrem dilatação quando a temperatura aumenta e contração quando a temperatura diminui. E nesse processo de dilatação e contração, podem acontecer fissuras, que no caso das lajes, acabam deixando a água passar quando ocorre chuva. E, para que seja possível evitar essas fissuras e rachaduras, os pedreiros eles colocam juntas. No caso das quadras divisórias, no caso das calçadas, quando estão construindo as mesmas. E durante a construção também de pontes e viadutos, deixam-se pequenas fendas para que essas estruturas elas possam dilatar quando a temperatura aumentar, sem que aconteçam as rachaduras, sem que haja danos. E também outro exemplo é nas ferrovias, onde existem pequenos espaços que separam um trilho do outro, e isso possibilita que eles se dilatem sem provocar danos à estrutura. E assim, como todos os casos que foram tivemos os exemplos, os dentes também, os materiais utilizados nas obturações, também sofrem a dilatação térmica. No entanto, eles têm diferentes coeficientes de dilatação, o que significa que um dilata mais que o outro, como por exemplo comida muito quente e bebidas geladas excessivamente podem provocar danos aos dentes quando eles se dilatam ou contraem. E isso ocorre quando um dos possíveis danos são as quebras dos dentes e as cáries, que podem acontecer quando há dilatação das obturações. Então, esses são alguns exemplos onde ocorre a dilatação térmica. Os coeficientes de dilatação térmica estão presentes nos materiais para que seja possível determinar o quanto ele pode dilatar
com o aumento da temperatura. Como, por exemplo, imagine dois fios metálicos, um de zinco e outro de ferro, que são aquecidos a uma determinada temperatura. Bom, apesar da dilatação térmica ocorrer nos dois, eles não vão se dilatar da mesma maneira. Então, para isso que se torna necessário obtermos os coeficientes de dilatação térmica para diferenciar a dilatação ocorrida entre dois ou mais materiais. Reforçando o que foi dito anteriormente sobre o processo de dilatação térmica, esse processo pode acontecer quando o corpo está em estado gasoso, líquido ou sólido. E esse fenômeno é mais intenso nos gases, em seguida nos líquidos e, de forma mais simples, nos sólidos. No processo de dilatação térmica dos líquidos, só é possível calcular a dilatação linear ou a dilatação superficial, pois o corpo líquido não tem forma própria, por isso assume a forma do recipiente em que se encontra. Já no processo de dilatação térmica dos sólidos, os átomos se distanciam entre si com o aumento da temperatura. Isso faz com que o corpo em questão aumente as proporções de sua dimensão. E também podemos dizer que esse aumento de dimensão pode ocorrer de três formas. São elas linear, superficial ou volumétrica. A dilatação linear é a dilatação que se caracteriza pela variação do comprimento do corpo. E no processo de dilatação linear, é escolhida apenas uma das dimensões de um determinado corpo, que teve a sua temperatura aumentada. Um exemplo é um fio em que o seu comprimento é mais relevante do que a sua espessura. Aqui na imagem temos a fórmula para cálculo da dilatação linear, onde o primeiro elemento desta fórmula simboliza a variação do comprimento, que pode ser dada em metro ou centímetro. O segundo elemento simboliza o comprimento inicial. O terceiro elemento simboliza o coeficiente de dilatação linear. E o último elemento simboliza a variação de temperatura. Como a dilatação sofrida por um corpo depende do material que o compõe, então, desta forma, no cálculo da dilatação é levada em consideração a substância de que o material é feito através do coeficiente de dilatação linear. Aqui na imagem temos uma tabela onde ela indica os diferentes valores que podem assumir o coeficiente de dilatação linear para algumas substâncias. Aqui temos na imagem tanto as substâncias como seus respectivos coeficientes de dilatação linear. A dilatação superficial é a dilatação que se caracteriza pela variação da área superficial do corpo. E no processo de dilatação superficial, a dilatação sofrida pela superfície do corpo é o elemento principal do cálculo. Um exemplo é uma chapa de metal delgada. Aqui na imagem temos a fórmula para cálculo da dilatação superficial, onde o primeiro elemento desta fórmula simboliza a variação da área, que pode ser dada em metro quadrado ou centímetro quadrado. O segundo elemento simboliza a área inicial. O terceiro elemento simboliza o coeficiente de dilatação superficial. E o último elemento simboliza a variação de temperatura. A dilatação volumétrica é a dilatação que se caracteriza pela variação do volume do corpo. E no processo de dilatação volumétrica, o aumento do volume do corpo é o elemento principal do cálculo. Um exemplo é a barra de ouro. Aqui na imagem temos a fórmula para cálculo da dilatação volumétrica, onde o primeiro elemento desta fórmula simboliza a variação do volume, que pode ser dada em metro cúbico ou centímetro cúbico. O segundo elemento simboliza o volume inicial. O terceiro elemento simboliza o coeficiente de dilatação volumétrica. E o último elemento simboliza a variação de temperatura. Aqui na imagem temos também os coeficientes de dilatação volumétrica, onde temos para os líquidos,
temos alguns líquidos e seus respectivos coeficientes de dilatação volumétrico. Essa foi a nossa aula sobre o conteúdo de dilatação térmica. Até a próxima aula. Obrigada.